Se você quer viver de renda com imóveis, provavelmente já se fez uma pergunta: o que mais vale a pena? Comprar uma casa para alugar ou investir em fundos imobiliários? E talvez essa também seja a sua dúvida agora. De um lado, você tem um patrimônio físico, algo que você pode ver, tocar e que muita gente acredita ser o investimento mais seguro. Mas a realidade hoje pode ser bem diferente. Comprar um imóvel exige muito dinheiro, financiamento, documentação e muitas vezes anos de trabalho. E mesmo depois de tudo isso, ainda existe outra preocupação: encontrar um bom inquilino. Porque quando o imóvel fica vazio, a renda simplesmente para. Em alguns casos, o proprietário ainda precisa lidar com atraso no aluguel ou até mesmo calote. Talvez você mesmo já tenha ouvido alguma história assim, mas existe uma outra forma de investir em imóveis que muita gente ainda está descobrindo: os fundos imobiliários. E a grande pergunta é: o que realmente vale a pena? Comprar uma casa para alugar ou investir em fundos imobiliários? Eu sou o Leonardo Oliveira e aqui a riqueza começa na sua cabeça. E hoje eu vou te explicar as principais diferenças entre investir em uma casa para alugar e investir em fundos imobiliários, casa alugada ou investimento tradicional. Durante muito tempo, comprar um imóvel para alugar foi considerado um dos investimentos mais seguros. Afinal, você tem um patrimônio físico e pode receber aluguel todos os meses. E talvez você mesmo já tenha pensado em fazer isso. Vantagens: patrimônio real, possibilidade de valorização, renda mensal. Muitas famílias no Brasil construíram patrimônio dessa forma. Desvantagens: mas existem alguns desafios que muita gente só descobre depois. E se você já pensou em comprar um imóvel para alugar, preste atenção nisso. Valor inicial muito alto, manutenção do imóvel, risco de ficar sem inquilino. E quando o imóvel ficar vazio, você continua tendo custo, mas sem receber aluguel. Fundos imobiliários, uma nova forma de investir. Agora, existe uma outra forma de investir em imóveis, sem precisar comprar um imóvel inteiro: os fundos imobiliários. Com eles, você compra pequenas partes de grandes empreendimentos. Em vez de comprar uma casa sozinho, você passa a ser o dono de pequenas partes de vários imóveis ao mesmo tempo. Exemplos conhecidos no mercado: MXRF11. Esses fundos podem investir em diversos ativos imobiliários e também em títulos ligados ao setor. E talvez você esteja se perguntando agora: será que isso realmente funciona? E o mais interessante é que você não precisa de centenas de milhares de reais para começar. E quando comprar uma casa pode custar 100 mil reais, 200 mil ou até muito mais. Nos fundos imobiliários, você pode começar com valores muito menores. Muita gente começa exatamente assim, investindo pouco. Vantagens: começar com pouco dinheiro, renda mensal, diversificação de imóveis. Existe outro detalhe muito importante: quando você investe em fundos imobiliários, você não precisa lidar com inquilino, você não precisa resolver problemas de manutenção e também não precisa correr atrás de aluguel atrasado. Desvantagens: o preço de cota pode oscilar, depende do mercado, ou seja, diferente do imóvel físico, o valor pode subir ou cair ao longo do tempo. Comparação realista: o exemplo dos 100 mil. Agora eu quero te mostrar um exemplo simples. Imagine que você tenha 100 mil reais. Com esse dinheiro, talvez você consiga comprar uma casa simples para alugar. Essa casa poderia gerar
um aluguel de aproximadamente R$ 1.000 para você por mês. Parece ótimo, não é? Mas na prática, nem sempre funciona assim. Primeiro, você precisa encontrar um bom inquilino. E quem já passou por isso sabe que nem sempre é fácil. Às vezes, o imóvel fica meses vazio. E enquanto isso, as contas continuam chegando. IPTU, manutenção, pequenos reparos. Em alguns casos, o proprietário ainda enfrenta outro problema muito comum, o atraso no aluguel. E em situação mais difícil, até mesmo o calote, ou seja, aquele investimento que parecia tão seguro pode acabar trazendo dor de cabeça. Agora imagina outro cenário. Agora imagine esses mesmos R$ 100.000 investidos em fundos imobiliários. Um exemplo muito conhecido pelos investidores é o fundo MXRF11. No momento que estou gravando esse vídeo, cada cota está custando aproximadamente R$ 9,81. Com R$ 100.000, seria possível comprar cerca de 10.193 cotas e considerando um rendimento próximo de 10 centavos por cota ao mês. Isso poderia gerar aproximadamente R$ 1.019 por mês em renda, ou seja, praticamente o valor de um aluguel, mas com uma diferença muito importante. Em vez de depender de apenas um imóvel, você estaria participando de vários investimentos dentro do fundo e sem precisar lidar diretamente com o inquilino, sem manutenção, sem correr atrás de aluguel atrasado. Agora eu quero saber sua opinião. Se você tivesse R$ 100.000 hoje, você compraria uma casa para alugar ou investiria em fundos imobiliários? Comente aqui embaixo. E se você quer aprender mais sobre investimentos e renda passiva, estarei aguardando você nos próximos vídeos, porque aqui a riqueza começa na sua cabeça. E lembrando uma coisa muito importante, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, são apenas exemplos educativos para ajudar você a entender como funcionam os investimentos. Cada pessoa precisa estudar e analisar antes de tomar qualquer decisão financeira.